E agora eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Alesp, da Rádio e da Rede Alesp, o deputado Ed Thomas, do PSB, deputado de Presidente Prudente, que veio 500 quilômetros, né, deputado? 600. 600 quilômetros, ó. Faz parte, a gente já nem sente mais, né, de forma nenhuma. Então, não há distância, né, quando a vontade de servir é realmente maior. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui da nossa rede Alesp, seja da televisão, seja do rádio, e sempre repetindo a velha frase, informação é direito do cidadão. Exatamente, né, deputado? O deputado saiu 600 quilômetros, deixou a casinha dele lá, a família dele, para vir resolver problemas do mandato e problemas da nossa região. Exatamente. Da nossa região. É obrigação. É obrigação. A gente sabe que o período é um período difícil, mas com todos, perdão, com todos os cuidados, né, com todas as medidas de saúde, de higiene, né, continuar trabalhando. Eu acredito no trabalho, né? Eu acredito, a bandeira de Prudente, do município de Presidente Prudente, tem uma frase que é assim: o trabalho tudo vence. E eu acredito nisso. Deputado, desde o começo do isolamento social, o senhor colocou algumas questões aí. Por exemplo, o senhor queria defendia que o isolamento fosse heterogêneo, levasse em consideração a característica do município. E agora, a partir de 1º de junho, será dessa forma. O senhor está contemplado ou acha que deveria ter sido antes esse momento? Essa é a opinião que você colocou. Eu acho que essa chamada quarentena inteligente, né, faz a gente pensar que a outra não era. Não é isso? Mas, enfim, eu acho que o modelo de agora teria que ter sido o modelo a partir do dia 26 de fevereiro. Né? Eu volto a repetir, se você pega um estado como o Paraná, uma capital como Curitiba, eles estão usando máscaras logo depois do carnaval, certo? Então eu creio que essas medidas teriam que ter acontecido lá. Não surtindo efeito, a quarentena poderia ser feita realmente agora. Por quê? Porque nós temos municípios na 10ª região administrativa, o Oeste Paulista, da onde eu venho, né, 53 municípios, as cidades, graças a Deus e felizmente, que não tiveram casos e que não tiveram mortes. Então, eu creio que a regionalização desse modelo, o planejamento tinha que ter sido regional. Cada né, cada prefeito sendo ouvido, porque o Supremo determinou que as decisões eram dos governadores e dos prefeitos. E eu vejo que em todo esse planejamento os prefeitos não tiveram voz. Essa é a opinião de quem mora no interior, que poderíamos, com certeza, ter menos quebradeira, menos portas fechadas, 30% não vão voltar a funcionar, não tem como, né? Uma grande parte não conseguiu financiamento, porque para voltar agora vai ao banco buscar um empréstimo. Quem é dono de uma loja não tem nem um terreno, não tem nem o prédio para dar para garantia. E banco não faz negócio sem garantia, entendeu, Melissa? Então, eu acho que poderia muita coisa ter sido feito antes, né, do que está sendo feito agora. É torcer para que realmente dê certo, porque a vida, sim, está em primeiro lugar, mas sempre acreditando que para levar o pão tem que trabalhar, não tem outro caminho, né? Seria um planejamento lá atrás, onde o governo faria: fica todo mundo em casa, nós vamos colocar, o governo federal colocou R$600, o governo do estado vai colocar mais 600, tem as cestas, tem o acompanhamento das nossas crianças, aí sim, mas não há dinheiro para isso tudo, né? E o que deixa a gente um tanto que constrangido é que não se abriu mão de impostos, não se abriu mão. Então, quando tudo isso passar, as contas que estão chegando agora chegarão com juros depois. A gente não pode esconder isso, porque vai acontecer. Deputado, a gente, na semana passada, saiu um dado que Prudente tinha aumentado 390% o número de contágios e de mortos. Isso é considerável. Eu queria... e aí, a gente até na quinta-feira passada estivemos aqui com o secretário de Saúde de Prudente, perguntando como é que está a situação de lá. E eu queria saber do senhor o seguinte: por que Prudente aumentou tantos casos? Se é porque ele centraliza numa região administrativa ou os casos são, de fato, da cidade de Prudente? Olha, nós temos que ser realistas
E muitos não acreditam que o vírus existe, que o vírus mata, né? Que as aglomerações é o foco transmissor de tudo isso daí. Mas os números, eu creio que há verdades e creio que há mentiras. O tempo vai dizer tudo isso, vai dizer tudo. Nós temos 10 mortes em Presidente Prudente. Uma morte já seria muito, é uma tragédia, é uma perda. Nós tivemos 600 casos, mais de 500 foram descartados, né? E hoje se trabalha com perto de 100, cento e poucos casos, para ver se está positivado. Ou seja, nós vamos na situação de UTI. Nunca teve UTI nesse país. As UTIs que tem sempre estiveram lotadas, sempre cheias. É claro que num período desse, 100% de ocupação. Então, nós temos uma região. Presidente Prudente é uma situação, mais 52 municípios, 53 municípios, certo? Cidade de Adamantina, de Dracena, Alta Paulista, Presidente Venceslau, a regionalização, a região de Presidente Prudente, os números, graças a Deus, foram muito, mas muito pequenos. Eu creio que o isolamento é um caminho, né? O distanciamento social também, mas venha comprovar porque Prudente hoje no mapa está amarelo. Então, 1º de junho, ele poderá estar flexibilizando o comércio. Senão, nós estaríamos no laranja, se fossem 350% de aumento dos casos. Nós temos uma boa rede pública, né? Inclusive um hospital do câncer, com os leitos todos preparados, mas que ainda não foi credenciado. Havendo a necessidade, nós já pedimos isso para o governo do Estado, que se credencie para, num caso de uma situação mais difícil, mais alarmante, para que a gente possa atender as pessoas. Deputado, os prefeitos da região de Prudente têm um órgão ali que eles estão conversando, que eles estão se reunindo para debater a situação? Nós temos as associações de prefeitos, Melissa. Nós temos a Unipontal e também a AMINAP, né? União dos Municípios do Pontal do Paranapanema, são 32 municípios, e a Unipontal mais 21 municípios, né? Que é aquela parte da Alta Paulista, região que pega lá de Panorama, vem até aqui Oswaldo Cruz, e de Presidente Prudente, que vai até Rosana, lá nas barrancas do rio, no encontro dos dois rios, Paraná e Paranapanema. Esses prefeitos debateram, muitos não foram ouvidos. Não foram ouvidos. É necessário que se diga, prefeito perdeu a voz. E olha, se tivesse tido um planejamento de conversa, nós vemos aí o governador do estado, que fez ontem a flexibilização para algumas regiões, a reclamação de muitos e muitos prefeitos que tinham números bem melhor do que a capital. E eu sempre coloquei, desde a primeira vez que dei entrevista aqui no jornal, que a quarentena tinha que ser regionalizada, obedecendo à região, os números da região, né? A nossa rede de saúde da região. O senhor veio para São Paulo principalmente para tratar com a Secretaria de Administração Penitenciária, né? Também. Qual que é o problema que está ocorrendo na região? Olha, nós tratamos ontem no CRM, Conselho Regional de Medicina, a fiscalização para a saúde daqueles que são linha de frente, que são nossos médicos e enfermeiros. É um médico num hospital de campanha, me parece que no AMB, para cuidar de 18 pacientes. Para ver os EPIs, os equipamentos, para a gente se familiarizar, porque ninguém entende de tudo, né? Então, nós fomos lá buscar essa parceria com o Conselho Regional de Medicina, para que eles nos ajudem no geral, né? Principalmente na Grande São Paulo e também no interior. Foi uma boa reunião, muita coisa foi detectada, muita gente exposta, muita gente da saúde que está afastada porque foi contaminado pelo Covid. E nós teremos essa reunião hoje na SAP, né, Secretaria de Assuntos Penitenciários, com o secretário Restivo. Por quê? Porque eu venho de uma região
que engloba Presidente Prudente, Araçatuba, Rio Preto. São 45 presídios, 28 penitenciárias, 9 CDPs, né, que são as detenções provisórias. E eu já trabalho desde o início, né, da pandemia, da epidemia e depois da pandemia, da não transferência de presos daqui para essas regionais, porque seria um foco transmissor. Nós temos aí, me parece que já na minha região, são 5 mortes de agentes penitenciários. Né? A primeira dela foi a Tânia, né? Depois foi o Manuel em Nova Andradina, e nós chegamos aí a 9, 10 perdas de vidas humanas de agentes, buscando o quê? Buscando equipamentos, buscando EPIs, buscando que essas pessoas tenham a proteção ao trabalhar com esses presos. Havendo a transferência, a contaminação. Por sua vez, esse preso contamina também, né, o agente que vai para a sua casa, que contamina a sua família. Nós não podemos ser irresponsáveis a esse ponto. Mas eu confio no Coronel Restivo. Ele é uma pessoa muito competente, eu tenho que dizer isso daqui, né? Então, hoje o PDO, parlamentares em defesa do orçamento, hoje são 9 deputados. A nossa função e obrigação de legislativo é de fazer leis, mas mais do que isso é de fiscalizar. E nós estamos fazendo o orçamento investido, né? Nós estamos vendo a Polícia Federal agindo e infelizmente vai agir mais. É triste que num momento desse se pratique um ato tão criminoso de roubar dinheiro da saúde. A corrupção mata, sempre matou, mas nesse caso é tragédia. Então a gente está cumprindo o papel da gente. Os deputados estarão hoje na SAP para que a gente busque mais informações, mais ajuda, mais proteção, né, aos agentes que trabalham nos presídios, agentes penitenciários. Na minha região passam de 3 mil. Deve passar de 5 mil aqui no estado de trabalhadores do sistema carcerário que não podem ficar expostos a essa situação. Eles também são linha de frente, são muito importantes para o estado de São Paulo. Deputado, o senhor comentou sobre o PDO e que é um grupo de deputados que se reuniu, né, por iniciativa própria para fazer uma fiscalização do orçamento e da destinação das verbas aí para o combate ao coronavírus, né? Eu queria saber como que surgiu essa ideia entre vocês e como é que estão os trabalhos desse grupo. Olha, eu preciso fazer jus aqui à ideia do nosso líder, que é o Sargento Nery. O Sargento Nery teve essa ideia, pediu a formação dessa comissão dentro do parlamento, aqui dentro da Assembleia, durante o plenário, foi formado e ele foi buscando, a gente foi se oferecendo, né? Chegamos a 9 e a tendência é que aumente todos os dias. Quanto mais gente, mais fiscalização. Certo? Menos desvios, menos roubos. Tomara que não aconteça. Não há acusações nesse instante, de forma nenhuma. A gente tem esse cuidado. Não há um embate de ser contra. Não. O que há é a fiscalização, numa parceria, enviando ao Ministério Público, que já tem investigação paralela de muita coisa que a gente está mandando. É a obrigação da gente. O deputado é eleito para isso, principalmente para esse papel de fiscalização, principalmente nesse momento que, com o estado de calamidade que foi colocado no estado, as compras são sem licitação. Sem licitação. E aí está realmente o grande perigo. Aí vem o olhar do legislativo, cumprindo com a nossa obrigação. Deputado, eu queria muito agradecer a sua participação, dizer que aqui as portas estão abertas, seja pessoalmente ou por meio da internet. Queria muito agradecer mesmo a sua participação e dizer que... a volta para casa... Isso, é no finalzinho de tarde, a gente vai chegar lá à noite. Com certeza o senhor vai encontrar um clima mais ameno do que encontrou em São Paulo. Claro, né? Claro. Porque eu não acredito que Prudente faça esse frio que está aqui em São Paulo. Não, mas tá, parece que é bem no geral. Chegou Prudente ter 7 graus. 7 graus. Porque eu volto a falar dos rios, né? Nós temos o Rio Paraná e o Rio Paranapanema. Então a gente está ali, então
todo frio entra por lá, porque Presidente Prudente do estado do Paraná é 60 quilômetros, né? E do Mato Grosso são 90 quilômetros. Então entra por ali e sopra. Tem vezes que a frente vem aqui pelo mar. Mas lá o calor é de 40 graus, mas nós estamos também lá avizinhando o inverno, né? E faz parte, né? É necessário que ele exista. Muito obrigada, Obrigado deputado. a todos. Boa sorte aí nessa empreitada aí do PDO e dos deputados na Secretaria de Administração Penitenciária. Vai dar tudo certo. Eu quero só deixar um pedido para que as pessoas se cuidem, né? Que a gente tem que fazer a parte da gente. O governo, seja o prefeito, seja o presidente, faz a parte dele, né? E a gente tem que fazer a parte da gente. Encerrando, eu tive uma boa notícia. Governo federal, Major Olímpio, senador, né? Através de uma portaria do presidente Bolsonaro, foram 2 bilhões para a saúde do estado de São Paulo, 107 milhões são para santas casas que ficam em cidades onde tem o presídio, que é mais uma ajuda. Tinha que registrar isso. Obrigado a todos. Muito obrigada, deputado.